Próximo, questão de relação de trabalho e relação de consumo. Também teve muita polêmica na época da emenda constitucional 45, relação de consumo está abrangida, não está abrangida? Isso aí foi uma questão bem complicada. O que a doutrina, né, entende? Aqui já é mais a doutrina que vai trazer essa questão aqui. A doutrina diz que trabalho e consumo são relações que não se confundem. Você até encontra um autor ou outro discordante disso, mas para a prova de vocês, o importante é essa teoria aqui. Não vou apresentar as outras para vocês, vou botar só a majoritária. Então, não se confunde. Por quê? Porque a própria lei lá do direito do consumidor diz que ela excepciona, olha, salvo as decorrentes de caráter trabalhista. Se ela excepciona, está bem claro que são duas coisas diferentes. Como é que eu vou saber se eu tenho uma relação de trabalho ou se eu tenho uma relação de consumo? Provavelmente a prova já vai te dizer, ela não vai exigir que você interprete muita coisa. Até porque isso aqui, na prática, acaba sendo um pouco complicado de enxergar. Então, as provas que eu vi sobre isso até hoje, elas já falam, relação de consumo, não faz você interpretar. Mas se vier uma prova que vocês conte a historinha, vocês têm o que dizer. O que a gente tem que lembrar? O conceito, né, que está aqui no artigo 2º, consumidor é toda pessoa física que adquire destinatário final. Então a palavra-chave aqui do conceito para vocês vai ser o quê? Destinatário final. Assim que a gente vai identificar se a relação é de consumo ou se não é. E eu coloquei aqui também o exemplo. Esse exemplo, todo mundo cita esse mesmo exemplo. É o melhor exemplo que tem até hoje. Toda aula, todo livro, é o exemplo lá do Carlos Henrique Bezerra Leite. Todos os livros dele tem, todos os artigos tem. É o mesmo exemplo que todo mundo dá, então também não podia deixar de trazer aqui. E é o melhor, até hoje, foi o melhor exemplo que eu vi realmente para tratar de história, que traz uma situação para a gente ficar bem claro quando é que é consumo e quando é que não é. Então, se aparecer numa prova, a gente também não vai fugir desse exemplo aqui do Bezerra Leite, não, porque esse aqui é o mais batido de todos. Todo mundo dá esse exemplo aqui. O que diz? Ele traz, né, aquela situação do médico que trabalha na clínica e atende pacientes. A gente tem o quê? A gente tem 3 relações aí, médico, clínica, né, e paciente. Todo mundo já viu esse exemplo, né? Todo mundo já está careca de conhecer, é único, ninguém cria um exemplo diferente para explicar a relação de consumo. Então vamos lá, o médico trabalha na clínica e presta serviços. Entre o médico e a clínica, o que eu vou ter? Eu tenho um trabalhador, relação de trabalho, ele está trabalhando para aquela clínica. Pode ser autônomo, pode ser, mas eu tenho uma relação de trabalho. Se eu tenho uma relação de trabalho entre o médico e a clínica, eu tenho competência da Justiça do Trabalho. Entre o médico e o paciente, o que eu tenho? Aí já mudou. Aí eu já vou ter o quê? Uma relação de consumo. Por quê? Porque o paciente, ele é o destinatário final. Nesse caso, vai ser da Justiça comum, não vai ser da Justiça do Trabalho. E entre o paciente e a clínica, eu também tenho uma relação ali, também vai ser uma relação de consumo, né? A clínica ali está fornecendo um serviço para aquele paciente. Nesse caso também é da Justiça comum. Não sei, às vezes, é porque esse exemplo aqui ele é um exemplo muito claro, já está muito batido, mas você tem outras situações que não fica tão claro assim, se ele está, na verdade, recebendo um serviço autônomo ou se ele está realmente sendo um consumidor. Isso aqui fica muito perto de uma prestação de serviços de um autônomo, entendeu? E aí você vai ter uma relação de trabalho, porque o autônomo, embora ele não seja empregado, você tem uma prestação de serviços. Por isso que eu falei, eles não devem fugir, questão de prova não vai fugir disso aqui. Você poderia considerar que o médico era um autônomo, que você está tendo uma relação de trabalho com ele. Seria a confusão aqui que teria. Por isso que todo mundo bate nesse exemplo. Se cair em prova, eu acho que não vai fugir disso aqui. Deu desespero na hora da prova, a gente vai pensar o quê? Na questão do destinatário final. Mas realmente, para a FCC, quase tudo que eu vi até hoje, eles falam relação de consumo. Eles não fazem você pensar se é uma relação de consumo ou se não é. E se fizerem pensar, vai ser um exemplo tipo esse aqui da clínica, se não o próprio da clínica, porque é o exemplo mais comum, mais simples que a gente tem. Tranquilo, então? Beleza? Então vamos continuar. Então, relação de consumo não é da competência. Outras hipóteses que vem aparecendo em prova também. A gente tem a súmula lá do STJ, que trata da questão de cobrança de honorários, né? Justiça do Trabalho é competente para isso? Não. Justiça estadual para cobrança de
honorários. Está lá a súmula 363 do STJ. Outra que aparece muito em prova, mas muito, essa aqui merece até um asterísticozinho. Crimes contra a organização do trabalho. É da Justiça do Trabalho? Não. É lá da Federal, está lá no artigo 109 da Constituição. Então, os juízes federais compete processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho. Ah, mas tem a palavra trabalho, é por isso que eles colocam isso na prova. Crimes contra a organização do trabalho é da Federal, não é da Justiça do Trabalho. Aparece muito, mas muito mesmo em prova essa hipótese aqui. E a segunda, crimes contra a organização do trabalho? Aqui, crimes contra a organização do trabalho. Essa que aparece. Aparece muito também em prova. Outra hipótese aqui, órgão gestor de mão de obra. A gente sempre esquece desse aqui, porque a gente estuda 114, a gente estuda 114, a gente estuda 114, e a gente esquece daqueles que estão lá na CLT. E de vez em quando aparece um daqueles que estão perdidos lá na CLT, na prova. Então vale a pena ler também o quê? O 643, que trata lá da competência, mas lá no âmbito da CLT. Se a gente não pode ficar só também, 90% vai ser com base na Constituição, mas a gente não pode esquecer do 10% que está esquecido lá na CLT, lá atrás. Então, órgão gestor de mão de obra, competência também da Justiça do Trabalho, como tem previsão na própria CLT. Tranquilo? Outros. Crimes contra a organização do trabalho. Isso é do direito penal. Se você abrir o Código Penal, você tem um capítulo inteiro lá, crimes contra a organização do trabalho. Aí você tem tudo tipificado. Agora, de cabeça, eu nem lembro algum. Alguém lembra algum crime lá do capítulo? Do Código, tá vendo? Ninguém que está estudando penal, né? Mas tem um tópico lá, qualquer um daqueles crimes listados ali, dos crimes contra a organização do trabalho. Quem faz prova para juiz tem que saber, porque aí cai. Faz parte do edital para quem faz prova para juiz de trabalho. Qualquer um daqueles que está listados ali no Código Penal, mas não se preocupe, porque na prova de vocês não cai o crime do Código Penal, senão eles teriam que cobrar direito penal. Vai aparecer na prova crimes contra a organização do trabalho, não vai aparecer o nome do crime. Até hoje nunca aconteceu, e se acontecer, teria que estar o Código Penal na prova de vocês, que não está. Só para juiz de trabalho, realmente, que precisa saber isso. Assim, o que é o crime em si? Não, vai falar assim, crimes contra a organização. Isso. É da competência da organização do trabalho. Crimes contra a organização do trabalho. B, relação de consumo. C, vai vir assim. Tudo bonitinho para vocês. Então, é só lembrar. Vocês vão ver, na próxima aula eu vou trazer muita questão disso. Aí vocês vão ver exatamente como é que isso aparece. E é bem literal, é bem fácil. Vocês não precisam aprofundar além disso aqui, não. Para a prova de TRT, de analista, nem para a área judiciária, nada disso. Como está aqui, é mais do que o suficiente para gabaritar a prova. Então não vamos encher a cabeça com coisa desnecessária, né? Vamos deixar só para aquilo que precisa mesmo. Então, órgão gestor, também já falei. Pequena empreitada também é outro que está esquecido lá na CLT, tá vendo? Lá no 652 da CLT, que a gente só foca no 114, esquece lá da CLT. Então, toda vez que o empreiteiro for operário ou artífice, a gente tem a chamada pequena empreitada. Poderia considerar um autônomo, poderia ser uma coisa fora da Justiça do Trabalho, empreiteiro, não tem dúvida, isso aqui até antes da Emenda Constitucional 45 já era da nossa competência, porque tem previsão na própria CLT. Então, 652, pequena empreitada, também é da competência da Justiça do Trabalho. Questão de falência, como é que funciona quando a empresa abre falência? A gente sabe, quem estuda lá no processo civil, direito civil, sabe que a falência tem aquele chamado juízo universal, né? Tudo vai lá para o juízo de falência para ser julgado. A gente pega tudo que aquela empresa falida tem, vende tudo, procura pagar todo mundo, né? Em regras muito gerais é isso que acontece, né? Vai tudo lá para o juízo universal, reúne todo mundo, vende tudo que a empresa sobrou dela e paga todo mundo na ordem lá dos credores. O juízo universal da falência vai abranger essas causas trabalhistas? Não. Isso aqui é que a gente tem de diferente na questão da falência. Como é que funciona? Sua empresa faliu, você vai continuar na Justiça do Trabalho, normal, vai ser julgado lá na Justiça do Trabalho, beleza. Você depois só vai executar aquilo lá na falência. Mas a competência para o processo trabalhista, faliu, vai para o juízo... Não. Continua lá na especializada, continua lá na Justiça do Trabalho. Então, competência da Justiça do Trabalho até a conclusão da liquidação do crédito. Agora, chegou no valor final, resolveu tudo, tem que pagar R$1.000. A empresa está falida, aí você vai pegar esse vale R$1.000 e vai levar lá para o juízo da falência. Então, para certidão, você pode fazer uma reserva de crédito também, eu não quero entrar muito nos detalhes, mas eu falei, você pega o seu vale R$1.000 e leva para lá, que a gente já está estudando a lei de falência.
a execução vai acontecer no juízo universal da falência. Você vai habilitar o seu crédito lá, como está previsto no artigo 6, parágrafo 2º da lei de falência. O juiz pode pedir uma reserva de valor, se ele sentir que o negócio já está indo para o buraco, aí já avisa o outro juízo para reservar aquele valor. Por que é importante a reserva de valor aqui? Porque quando chega lá no juízo universal, lá na falência, o credor trabalhista é o primeiro a ser pago. Vocês lembram disso? Até 150 salários, ele é o primeiro a ser pago. Quando chega lá no juízo da falência, ele vai ser o primeiro a ser pago. Então, falência continua na Justiça do Trabalho até conclusão da liquidação, aí pega o seu crédito, joga o crédito na falência. Não vai a sua reclamação trabalhista para o juízo universal da falência. Tranquilo? Alguma dúvida de como é que funciona isso aqui? Então, vamos continuar. Acidente de trabalho. Acidente de trabalho também tem muita questão aqui sobre competência. Acidente de trabalho, em regra, na prova de vocês, vai ser da competência da Justiça do Trabalho, porque geralmente eles ficam ali no básico. Então, prova de TRT, geralmente, vai perguntar a primeira hipótese, que é empregado-empregador, Justiça do Trabalho. Quando você tem um acidente de trabalho, o acidente de trabalho ele gera várias repercussões. Você está lá trabalhando, está feliz da vida, caiu no chão, se esborrachou, se machucou todo, entrou de licença no INSS. Tem várias coisas aí que podem acontecer. Você pode entrar com uma ação contra o seu empregador. Ó, eu me machuquei durante o acidente de trabalho, durante lá a minha jornada de trabalho, eu quero receber danos morais. Eu fiquei com uma cicatriz, eu quero lá um dano estético, Você pode ajuizar contra o seu empregador. Pode? Pode, não tem problema nenhum. O trabalhador pode também entrar com uma ação contra o INSS. Olha, eu estou acidentado e eu não estou recebendo meu benefício, o benefício não está certo, qualquer coisa de benefício com o INSS. Porque a gente chama de ações acidentárias. Geralmente na prova vai vir esse nome, ações acidentárias. Então, eu tenho um problema lá com o INSS de benefício. Para onde que eu vou? Onde que eu vou ajuizar essa reclamação? Vai ser na Justiça do Trabalho? Nesse caso aqui, não. E também pode acontecer do INSS pagar o benefício e depois ele querer do seu empregador o quê? O ressarcimento. Ó, você deixou ali um monte de buraco na empresa, não sei o quê, causou esse acidente, eu vou ter que ficar pagando o benefício, eu quero ser ressarcido aqui. Essa ação regressiva que está prevista lá na Lei da Previdência. Também é outra situação. Então, vocês viram como um acidente de trabalho pode gerar várias situações diferentes? Para a prova de vocês, o mais comum, se a prova não fala nada, o que eu vou pensar? Essa primeira hipótese aqui. Agora, se a prova fala, aí a gente vai ter que começar a pensar. O mais comum em prova é o quê? A primeira hipótese é mais fácil, empregado com empregador, que vai ser a competência da Justiça do Trabalho, sem dúvida nenhuma. Tem súmula vinculante, tem aquela outra súmula 300, alguma coisa que a gente falou agora há pouco. Então, vai ser da competência da Justiça do Trabalho. E a ação do empregado contra o INSS? Vai ser onde? Essa aqui a gente tem uma súmula do STF. Trabalhador contra o INSS vai ser na federal? Também não. A gente fala, INSS federal. Não, porque nesse caso o INSS não é autor. Então, nesse caso aqui, a gente tem competência residual da Justiça Estadual. Em alguns lugares, a gente tem as chamadas varas de acidentes de trabalho. Isso aí depende da organização interna, né, de cada tribunal de justiça. Se tem uma vara de acidente de trabalho, vai ser competência da vara de acidente de trabalho. Se aquela localidade não tem vara de acidente de trabalho, vai ser uma vara civil normal. Então, pode ser vara civil ou, se tivesse especializada, vara de acidente de trabalho. Então, do trabalhador contra o INSS por causa de benefício, ações acidentárias, competência da Justiça Estadual. E a última ação, a regressiva, INSS, contra o empregador, como está previsto lá na Lei da Previdência. Nesse caso aqui, a ação vai ser na Justiça Federal, porque aqui você tem INSS como autor, aí você tem a previsão logo lá no primeiro inciso do artigo 109 da Constituição. Então, acidente de trabalho, ficou claro? Todos os tipos de ação que você pode ter e as competências. A questão da prova não falou nada, porque a questão foi muito simples. Você vai ficar com essa primeira opção aqui. Quase todas as questões de prova vão falar dessa primeira aqui, que eles vão querer a Justiça do Trabalho. Se falou ação acidentária, aí a gente já vai mudar a competência para essa situação aqui. Já vi cair em prova. Também não é tão absurdo assim, de vez em quando aparece. E essa outra aqui, INSS com o empregador, aí sim que vai ser da Justiça Federal. Tranquilo?
Essa do empregado contra o empregador, ela veio para a Justiça do Trabalho pela emenda constitucional. Não, na verdade essa aqui, como é dano moral, a gente já tinha um entendimento. Perguntaram se essa daqui veio com a emenda constitucional 45. Com a emenda constitucional 45, ela foi para a Constituição. Mas antes disso, a questão de dano moral e tudo isso, a gente já tinha súmula, a gente já tinha entendimento anterior de que era nosso. Foi para a Constituição, ficou mais seguro ainda a partir da emenda constitucional 45, mas não foi uma competência que foi criada, como a gente teve, por exemplo, mandato de segurança em primeira instância, ações entre sindicatos, isso aí realmente foi o que surgiu com a emenda constitucional 45, a questão do trabalhador não empregado, isso tudo veio com a emenda constitucional 45. Aqui a gente já tinha entendimento nesse sentido, mas não era aquela coisa assim 100% como é agora que está na Constituição. Então, acidente de trabalho, tranquilo. Residual é aqui, da estadual. Estadual vai ser uma vara civil ou vai ser uma vara de acidente de trabalho naquelas localidades que forem criadas varas de acidente de trabalho, que aí depende do tribunal. Tem tribunal que cria uma especializada, tem a organização interna de cada um. Eu estou falando isso porque eu já vi prova falando de justiça estadual e já vi prova falando vara de acidente de trabalho. Aí, então é bom a gente saber que existem localidades realmente que criam. Aqui no Rio tinha, eu acho que elas foram extintas, né? Quem trabalha no TJ é que sabe melhor. Eu lembro que há muito tempo atrás tinha VAT lá no TJ daqui do Rio. Agora eu não sei mais como é que está essa situação. Você pode criar, você pode descriar. Se não for uma vara especializada, vai para a vara civil comum. Também não tem prejuízo nenhum. Então, acidente de trabalho. Outras súmulas e orientações jurisprudenciais sobre o assunto que são interessantes para a gente, que é bom depois dar uma lida em casa. Súmula 300, que fala da questão do cadastramento no PIS, competência da Justiça do Trabalho. OJ 26, que trata da questão da pensão requerida pela viúva de ex-empregada. Aquela outra que a gente viu lá era dano moral, acidente de trabalho, que teve alteração agora no final de 2015. Aqui a gente está falando de pensão. A viúva pode entrar com pedido de pensão na Justiça do Trabalho? Pode, está aqui na OJ 26 da SDI 1. Também já vi aparecer em prova essa súmula aqui, eu destaquei ela por quê? Porque ela é do STF. Embora ela seja até um pouco óbvia, né? Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedido descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Também é bom a gente destacar que tem uma súmula falando isso, tá vendo? Isso aparece muito em questão de prova, aparece muito, mas não está em nenhuma súmula do TST. Onde é que está isso? Súmula do STF. De vez em quando aparece uma questão com base em súmula do STF. Então, segurança, higiene e saúde do trabalho também vai ser competência daqui da trabalhista. Súmula 389, que foi alterada. Não é? Não, desculpa, não foi essa que foi alterada, não. Essa aqui é do liberação de guias, competência da Justiça do Trabalho para seguro-desemprego, também é tranquilo. Essa aqui do seguro de acidente de trabalho está aparecendo muito em prova recentemente. Não sei porquê, é uma súmula que não tem nada demais, que fala só que essa contribuição social referente ao SAT, né, o seguro de acidente de trabalho, vai ser da competência também da Justiça do Trabalho. Então, simples, fácil, mas tem aparecido muito em prova. O que a gente tem só que lembrar aqui é que o SAT é da competência, mas aquelas outras contribuições do Sistema S, já ouviram falar disso? SESI, SENAI, não sei o quê, não é da competência da Justiça do Trabalho. Então, só pra gente não confundir aqui, SAT é, Sistema S não é, tá? Tranquilo? Só pra gente não confundir isso na hora da prova. Então, SAT, que é seguro de acidente de trabalho, a gente tem súmula 454, é da competência. E aquelas contribuições do Sistema S, SESI, SENAI, aquele monte de coisa lá chamado Sistema S, não é da competência da Justiça do Trabalho. Tranquilo? Então, a gente já viu o que a Justiça do Trabalho julga, então agora a gente vai ver a competência interna, né? Qual localidade, qual vara do trabalho, então, que eu tenho que ajuizar a minha reclamação trabalhista. Essa parte aqui é muito, mas muito, muito fácil e tem muita questão falando sobre isso. Acho que não tem uma prova de TRT que não venha pelo menos uma questão tratando disso. Como é que é definida a nossa competência territorial? Qual é a vara do trabalho? Qual é a localidade, né? Que a gente não pode escolher a vara. Qual é a localidade que eu vou ajuizar a minha reclamação trabalhista para ser distribuída para uma daquelas varas ali? Sempre vou ver o quê?
último local da prestação de serviços. Quem trabalha sabe que na prática até não é muito bem assim que funciona, mas para prova isso aqui é lei máxima. Então assim, último local da prestação de serviços. Como é que vem aquelas questões de prova? Fulaninho, contratado não sei onde, trabalhou não sei onde, transferiu não sei para onde, foi visitar a avó não sei onde, nasceu não sei onde, gosta muito de ir para não sei onde, e dá um monte de lugar que não serve para nada. O que a gente vai procurar nessas questões? Qual foi o último local? Qual foi o lugar que ele foi mandado embora? Esse é o lugar da competência. Só isso. E a gente já acerta todas as questões. Então a questão vai falar, vai dar um monte de lugar, vai dar um monte de coisa. Qual a resposta certa? O último local da prestação de serviço. Muito fácil. Muita questão. Até fico surpresa de uma questão tão fácil ter tanta questão de prova sobre isso. Então você começa a ler lá aquele monte de cidade, é só você procurar onde ele foi mandado embora. O último local que ele trabalhou vai ser a resposta correta. Então, vale sempre a pena lembrar que o empregado ele pode ser o reclamante ou o reclamado, a regra da competência vai ser a mesma. Tem casos que a empresa está processando o empregado, e aí que regra de competência que ela vai seguir? Exatamente a mesma, o último local onde o empregado trabalhou. A gente pensa sempre no empregado contra o empregador, mas a gente tem a ação também do empregador contra o empregado. A competência não muda, é sempre a mesma regra de competência, independentemente de quem seja o autor da ação.